Eu vou falar sobre o que está acontecendo com o Felipe Neto, esse indiciamento na Polícia Civil. Eu vou falar como isso é importante na sua vida e como é importante você entender o que está acontecendo, principalmente porque o Felipe Neto e outros comunicadores com certeza são os primeiros a serem alvos desse tipo de coisa, mas depois isso pode se alastrar pelo Brasil e aos poucos a gente vai voltando para um modelo de ditadura das autoridades em que a gente tem que se curvar aos interesses dos mais poderosos e não obedecer o que diz a lei. Vamos começar pelo que está acontecendo. Existe, obviamente, uma possibilidade de tentar um processo jurídico com a finalidade de conseguir realmente levar uma pessoa para a prisão, condenar a pessoa. Existe também a possibilidade de você fazer uso de um processo judicial somente para fins políticos, só para destruir a pessoa publicamente. A gente tem percebido que essa coisa de usar processos judiciais para destruir a reputação da pessoa está acontecendo no Brasil constantemente. Nós tivemos, antes desses casos políticos famosos, nós tivemos o caso de um suicídio de um dono de uma escola infantil que foi acusado de pedofilia. Depois do suicídio desse dono dessa escola infantil, foram descobrir que, na verdade, a mãe dessa criança estava chantageando o dono da escola infantil. Então, o uso do poder do Estado para fazer política não é uma coisa que começa agora. Eu dei o exemplo do dono dessa escola infantil para você entender que isso não é uma coisa que acontece somente com o Felipe Neto ou então com o ex-presidente da República. Isso pode acontecer com você se o seu vizinho tiver poder suficiente para convencer o delegado a iniciar o indiciamento. Por que indiciar o Felipe Neto? Para cair a reputação dele e diminuir o alcance dele nas redes. Por que diminuir o alcance dele? Porque ele está falando coisas contra o atual governo. Então, o indiciamento, nesse momento, ele não tem finalidade de colocar o Felipe Neto na cadeia. Não há subsídios suficientes para colocar o Felipe Neto na cadeia. Mas a população não entende o que significa indiciamento, então ela já acha que o cara está condenado. É assim que a política tem sido feita no Brasil nos últimos anos. Fulano de tal foi indiciado por corrupção. Indiciado significa que, de acordo com os fatos narrados, existem indícios, pela percepção do delegado de polícia, que não é o juiz, de que há cometimento de um crime. Agora, olha bem a fragilidade da palavra indiciado para o poder que ela toma na mídia. Quando você, pessoa comum, vai até o delegado de polícia, narra os fatos, indiferente desses fatos serem verdade ou mentira, o delegado pode perceber que existem indícios de cometimento de crime, ainda que você esteja falando plena mentira, e te indiciar quem você está denunciando por um cometimento de crime. Ou seja, você está com raiva do seu vizinho, você vai até o delegado, fala com o delegado que seu vizinho cometeu tal crime. Se aquilo que você falou com o delegado está caracterizado como crime, o delegado pode indiciar o seu vizinho e aí começa a investigação. Só que na imprensa, a palavra foi indiciado pela Polícia Civil já é recebida, as pessoas já recebem a palavra foi indiciado como foi condenado. E olha a estratégia, como a estratégia desse indiciamento do Felipe Neto é uma estratégia extremamente poderosa. Indiciar o Felipe Neto por corrupção de menores. O público dele são menores de 18 anos. Então, o que é o poder desse indiciamento? Poder de marketing disso. Querer dizer para os pais que o Felipe Neto é um possível corruptor de menor. Mas como na imprensa o indiciamento já chega como condenação, na cabeça de quem não entende, o indiciamento não é o resultado de uma investigação, mas é simplesmente algo que alguma pessoa falou, na hora que fala que a Polícia Civil indiciou, ou seja, a Polícia Civil tem indícios, o povo recebe como o cara cometeu o crime. Para a imprensa, isso é uma coisa poderosíssima. Então aí, os inimigos do Felipe Neto conseguem, entre aspas, eu não sei se as pessoas acreditam nisso, mas os inimigos do Felipe Neto conseguem transmitir a ideia para os pais
de que o Felipe Neto seria um corruptor de menor. Essa é a finalidade desse indiciamento. Só que o indiciamento, depois do indiciamento, tem toda uma investigação para ver se realmente teve o cometimento do crime. Mas é o indiciamento que está sendo divulgado, exatamente para que a população já comece a acreditar que houve um cometimento de um crime. Por que isso é importante na sua vida? Vamos pensar que você é dono de um pequeno açougue na sua cidade. E o açougue grande da sua cidade tem uma certa influência na polícia, porque ele é muito, muito rico, tem uma certa influência com o promotor de justiça, né? Finais de semana, eles vão para o sítio, essas coisas. Vamos pensar, você é um empresário pequeno e o empresário grande tem uma certa influência. Ele vai e faz uma denúncia, pede alguma pessoa para fazer uma denúncia na Polícia Civil de que você, dono do açougue pequeno da cidade, estaria, por exemplo, vendendo carne de cachorro no seu açougue. Só com essa denúncia e a cabeça do delegado é suficiente para que o delegado faça um indiciamento de que seu açougue vende carne de cachorro. Se é verdade ou não é, vai ter uma perícia, obviamente vão analisar o DNA da carne, mas e o impacto do marketing disso? O açougue grande vai usar isso em todos os jornais da seguinte maneira: o açougue de fulano foi indiciado, fulano de tal, dono do açougue tal, foi indiciado pela possível venda de carne de cachorros. Você vai perder clientes. Você não foi condenado ainda, mas você vai perder clientes. Você está vendo como que esse caso do Felipe Neto, ele pode ser usado, se a gente deixa isso acontecer, ele pode ser usado em todo o Brasil para fazer política, para fazer comércio, para que as pessoas que tenham influência com o delegado de polícia, influência com o promotor de justiça, possam usar isso para fazer marketing. Lá no final do processo, quando o dono do açougue tiver provado que ele não vendia carne de cachorros, ele já terá perdido seus clientes e terá que fechar seu açougue da mesma forma. Ele só não vai ser condenado porque não conseguiram achar provas. Mas os interesses do açougue grande foram contemplados, que era falir o açougue pequeno. Uma coisa muito diferente de crime é o que está escrito como ser crime. Por exemplo, o Felipe Neto denunciado por corrupção de menores. Aí você fala, não, peraí, é preciso narrar um fato em que o Felipe Neto esteja realmente promovendo a corrupção de menores. E eu vou narrar um fato aqui para vocês, que eu não sei se ele falou, mas que se o delegado quiser colocar, vai indiciar o Felipe Neto por corrupção de menores, e aí eu pergunto para vocês se isso seria corrupção de menores, ou seja, um fato hipotético que eu estou trazendo aqui, que é suficiente para que o delegado, a autoridade policial, inicie um processo, ou seja, faça o indiciamento, mas que obviamente na hora que chegar lá no juiz, o juiz vai pegar e vai colocar como irrelevante. Vamos imaginar que eu sou o Felipe Neto. Eu chego na tela, gente, hoje é Dia das Mães. Ao passar na rua e ver uma flor bonita, pegue uma flor e leve para sua mãe. Quando a gente pega essa frase e lê essa frase dentro do teor da lei, o Felipe Neto estaria, porque ele não falou isso é um exemplo que eu estou dando para vocês de como é simples indiciar uma pessoa. Dentro da letra da lei, o Felipe Neto estaria induzindo os menores a cometerem o furto, porque subtrair uma flor do quintal do vizinho para dar de presente para sua mãe, na leitura seca da lei, é o crime de furto. Lá no julgamento do juiz, vai ser princípio da insignificância, mas o delegado pode indiciar por isso. Vocês estão entendendo o poder, o tamanho do poder, primeiro, que o delegado tem para indiciar alguém? Primeiro, quão insignificante é a palavra indiciamento? Indiciamento significa somente que existem indícios a partir da narrativa do fato. O fato pode ser narrado tanto por uma pessoa idônea quanto por uma flor de lis. E como que o indício não significa em nada que a pessoa cometeu o crime ou que vai ser condenada. Depois do indiciamento, inicia-se o processo de investigação. A partir do processo de investigação, o Ministério Público vai pegar todo o processo de investigação, vai analisar para ver se realmente existe o crime. Depois o Ministério Público oferece a denúncia para o juiz
O juiz vai olhar se aceita a denúncia, porque se não tiver crime ali, o juiz vai falar, rejeito a denúncia. E depois que o juiz aceitar a denúncia, aí o acusado começa a se defender. Depois do processo judicial, aí que o juiz dá a sentença, depois ainda tem a apelação em segundo grau. Mas a palavra indiciamento, ela gera na imprensa e na cabeça do público já o resultado final de tudo isso que eu falei. Ou seja, o processo que começa no indiciamento, depois vai para a investigação para ver se o fato narrado é verdadeiro. Depois o promotor pega aquilo e vai ver se realmente monta uma peça e entrega para o juiz. Depois que entregar para o juiz, o acusado se defende. Depois o juiz dá a sentença. Depois tem a apelação da sentença no segundo grau. Só depois da apelação da sentença em segundo grau, por enquanto no Brasil, só depois do STF decidir, é que o cara está realmente condenado. Mas na cabeça do povo brasileiro, a palavra indiciado já significa condenado. Por quê? Por causa dos espetáculos da Operação Lava Jato. Eles usavam sempre a palavra delação, apareceu na delação premiada, é criminoso. Ah, foi indiciado, é criminoso. Para quê? Para destruição da moral dessas pessoas. E aí qual que é a repercussão geral disso? O que é mais importante? É o que eu falei antes. Se você olhar torto para o seu vizinho e o seu vizinho for amigo do delegado, ele consegue te indiciar por um crime. Se no final das contas não der em nada, não deu em nada. Mas a palavra indiciamento, ela está tomando um poder tão grande que se seu vizinho for amigo ao mesmo tempo do delegado e do dono do jornal da cidade e você olhar para ele, ele se sentir ofendido, ele consegue te indiciar na delegacia e ainda consegue colocar o caso no jornal da cidade para destruir sua reputação. Então, nesse momento eu te peço, compartilhe esse caso do Felipe Neto, porque isso é um retrocesso que a gente está tendo no Brasil, que é a utilização das instâncias de poder para fazer política, para fazer esse tipo de coisa. As pessoas estão imaginando que isso só se aplica aos grandes e aos poderosos. Não, isso não é uma coisa que só se aplica aos grandes e aos poderosos. Pelos exemplos que eu dei para você da possibilidade do açougueiro, aconteceu aqui em Ponte Nova um caso deste açougue, pelos exemplos que eu estou dando para vocês de como que é fácil uma coisa dessa acontecer no local, você consegue perceber que isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, se a gente deixar esse tipo de coisa crescer e tomar proporções gigantes. O que significa que você, nesse momento, você tem que pensar qual que é a sua posição na sociedade. Você faz parte das elites. Você faz parte daqueles que têm poder de influenciar um delegado de polícia? Você faz parte daqueles que têm poder de ir diretamente a um promotor e pedir o promotor para prejudicar o vizinho? Ou você faz parte das pessoas comuns que podem sofrer com uma coisa dessa? Que podem sofrer uma perseguição simplesmente porque você montou um negócio, porque você emitiu sua opinião, ou porque de repente a sua empresa começou a prejudicar ou incomodar a empresa maior da cidade? Pense nisso, não tome partido contra o Felipe Neto só porque você votou no Bolsonaro, porque você pode ser a próxima vítima. Caia na real, uma pequena parcela da população brasileira tem poder de influência. E você ter votado no Bolsonaro não te torna parte dessa parcela que tem influência. Você continua sendo uma pessoa comum que pode ser vítima desse lawfare, pode ser vítima dessa perseguição midiática.